A história começa com um homem no topo de uma montanha de corpos. Ele perguntou a Lu Wei por que isso tinha sido feito a ele, lembrando que eles eram como irmãos que lutaram juntos pela vida e pela morte. Lu Wei o lembrou do início da calamidade. Monstros emergiram de estranhas fendas espaciais, semeando caos por toda parte. Com o tempo, essas fendas foram chamadas de dungeons e aqueles que entraram em contato com elas ganhavam poderes misteriosos conhecidos como classes. Por esta razão, o núcleo da classe foi formado para conquistar as dungeons e eles avançaram triunfantemente. Lu Wei começou a encarar o protagonista intensamente, revelando que era precisamente por isso que ele tinha que ser eliminado. O homem tinha se tornado incontrolável. Usuários de classes poderosos podiam facilmente perturbar a ordem do Império, e ele, tendo superado até mesmo o triplo rank S, era o inimigo mais perigoso de todos. O poder supremo tinha que permanecer nas mãos da família real, pois só assim o Império poderia permanecer estável. Com os olhos brilhando de raiva, o protagonista questionou se isso era uma desculpa para massacrar sua família e camaradas. Com malícia nos olhos, Lu Wei esclareceu que estava fazendo isso pela estabilidade do Império. Pouco antes do protagonista respirar novamente, Lu Wei desencadeou uma poderosa explosão, revelando que ele havia adulterado sua armadura há muito tempo. A explosão também injetaria um veneno composto em seus ferimentos. Lu Wei sabia que após uma batalha de rank SSS, o protagonista não teria forças para resistir. Para garantir isso, Lu havia preparado um exército inteiro, considerando isso sua última demonstração de respeito. Pouco antes de morrer, o protagonista começou a recordar memórias dos momentos passados com Lu Wei. Naquele momento, sua habilidade oculta, Mundo Espelho, atingiu suas condições de ativação. Mundo Espelho, uma habilidade oculta de rank SSS, era uma habilidade suprema que revertia tudo. Ele perdeu a vida e sua alma afundou em um lago. Décadas depois, 2 meninos estavam torturando outro menino, amarrando-o a uma árvore e submergindo seu corpo no lago. Um deles socou no estômago e disse ao amigo para mergulhá-lo novamente. Enquanto o torturavam, não puderam deixar de zombar dele, decidindo mantê-lo debaixo d'água por mais tempo para ensiná-lo uma lição se ele continuasse fingindo. Sua expressão parecia hilária para eles e planejaram puxá-lo para fora apenas para espancá-lo mais algumas vezes. O menino não conseguia mais prender a respiração. Ele não sabia porque sempre tinha que ser ele a sofrer. Naquele momento, a alma do protagonista começou a despertar. Um menino de óculos se aproximou dos valentões e disse-lhes para parar, pois o outro menino ia morrer. Um dos valentões se virou e, com um olhar arrogante, retrucou que se ele estava prestes a morrer, deveria apenas se curar, pois era para isso que um chanter servia, embora soubesse que não seria de muita utilidade. Ele então mencionou que o menino de óculos era um hipócrita, pois tinha sido ele quem os havia levado a encontrá-lo. Portanto, se o menino morresse, seria culpa dele. O menino de óculos entrou em pânico, explicando que só fez porque eles o tinham forçado. Isso enfureceu o valentão, que se preparou para atingi-lo, mas então algo estranho aconteceu e com uma luz poderosa começou a emergir do lago. Os valentões começaram a fugir da cena, gritando de terror sobre o aparecimento de uma dungeon e a necessidade de escapar, pois uma nova dungeon estava além de suas capacidades. A atenção do menino de óculos estava fixa no menino que eles estavam torturando. Vendo que ele ainda estava submerso na água, ele começou a correr em direção à corda, sabendo que tinha que salvá-lo. Naquele momento, o lago secou completamente e monstros começaram a aparecer. O menino de óculos começou a desamarrar os nós e, enquanto estava distraído, um dos monstros começou a avançar sobre ele. Mas naquele momento, o menino que estava amarrado agarrou pelas roupas e puxou-o para fora do caminho do ataque. Então ele estendeu a mão e usou uma habilidade chamada Impacto Glacial. O sistema informou que ele havia usado cura básica no demônio menor, mas a ação havia falhado porque o EQP do alvo já estava cheio. O menino de óculos entrou em pânico, não entendendo por que ele estava curando um monstro. Quando o monstro tentou atacar novamente, ele invocou um escudo, bloqueando o ataque bem a tempo. Quando o protagonista abriu a janela de informações, viu que seu nome era Yuan Chai e ele tinha classe Chanter. Ele percebeu que tinha usado um feitiço de cura e que este não era seu corpo original. Normalmente, quando alguém tocava em uma dungeon, se ligava ao sistema e obtinha uma classe inicial aleatória que deveria ser imutável. Depois disso, eles cresceriam e se tornariam mais fortes através da dungeon, ganhando habilidades ligadas à sua classe. No entanto, ele tinha sido um guerreiro que tinha atingido o pináculo. Naquela época, ele havia usado uma habilidade chamada Mundo Espelho. Depois disso, ele ficou preso no Mundo Espelho até ouvir o grito de morte daquele menino. Ele finalmente percebeu que havia sido revivido no corpo daquele menino. Este não era exatamente um pensamento feliz, mas ele ainda agradeceu ao menino por lhe dar uma chance de vingança. O menino de óculos informou a Yuan Chai que os monstros estavam cercando-os e pediu ajuda imediata, pois ele só conseguia lidar com 3 no máximo. O protagonista sabia que seu corpo estava muito fraco. Mesmo esses pequenos inimigos estavam além de suas capacidades. Na velocidade deles, ele não conseguia correr. Abrindo sua janela de habilidades, ele percebeu que todas eram inúteis. Cura básica restaurava de 1 a 4 ATP a um alvo, e vinhas emaranhadas invocavam vinhas para imobilizar um único inimigo com uma baixa taxa de sucesso. Chanter era muito especializado. Suas forças estavam no suporte, mas era superado em todas as funções. Não era de admirar que essa classe sempre fosse desprezada. Por enquanto, com seus antigos instintos de combate, ele poderia resistir brevemente. Yusha desviou daqui do monstro, sabendo que precisava de uma saída rápida, pois morreria se sua resistência acabasse. Agora a habilidade oculta Mundo Espelho era sua única esperança. O protagonista desviou de um ataque sem saber como a habilidade funcionava e então tocou no monstro, mas a habilidade falhou porque as condições não foram atendidas. Ele não sabia se seu nível era muito baixo ou se precisava de um espelho de verdade. Quando ele usou a habilidade no monstro novamente, falhou mais uma vez devido ao seu nível ser insuficiente.
Percebendo isso, ele concluiu que o mundo espelho precisava de uma superfície reflexiva para ativar. O problema do nível não podia ser resolvido ainda, então ele decidiu tentar outro alvo. Quando o protagonista usou a habilidade na arma do monstro, ela falhou novamente devido ao seu nível insuficiente. Ele tentou a habilidade em um tapa-sexo esfarrapado, mas também falhou pelo mesmo motivo. O menino de óculos entrou em pânico e disse-lhe para parar de perder tempo com suas habilidades inúteis, pois ele não conseguiria aguentar por muito mais tempo. Uma explosão de energia desceu do céu e um monstro chamado Lorde Deformado nível 10 apareceu. O menino de óculos sabia que eles estavam mortos. Um monstro de elite como este exigia pelo menos nível 10 para ser derrotado. Várias outras explosões de energia começaram a descer do céu, se arregalaram de medo, fazendo cair no chão. Centenas de monstros corosos apareceram diante deles. Enquanto o protagonista estava ocupado usando sua habilidade, os monstros começaram a avançar em direção a Elise, e Yushi não conseguia nem usar sua habilidade em pedras, imaginando se a diferença de nível era muito grande. Então o protagonista decidiu usar sua habilidade na barreira improvisada de Kyauji, mas o sistema informou de que ela falhado pois as habilidades Fotrus não podiam ser revertidas. Ao perceber que não podia reverter as habilidades dos outros, um sorriso se espalhou pelo seu rosto, pois isso significava que ele podia reverter as suas próprias. Assim que o protagonista usou a habilidade em sua própria habilidade, revelou que Mundo Espelho havia revertido com sucesso sua habilidade de vinha marandada. Yonchoi usou espinhos caóticos, fazendo com que milhares de espinhos irrompessem do chão. Quando um dos monstros tentou atacar, outro monstro cercado por uma aura vermelha o atingiu, salvando Shaoji. Ele estava um tanto confuso, não sabendo o que estava acontecendo, mas o protagonista percebeu que o efeito da habilidade havia sido completamente invertido. Em vez de imobilizar, agora infligia confusão. A habilidade de vinhas emaranhadas normalmente emaranhava um único inimigo com uma baixa chance de imobilizá-lo. No entanto, sua atualização invertida, espinhos caóticos agora fazia com que espinhos atacassem o alvo com uma baixa chance de infligir confusão. Os monstros começaram a atacar uns aos outros. Isso se devia ao efeito de status de confusão, que fazia com que as unidades afetadas atacassem alvos aleatórios. O protagonista não pôde deixar de sorrir ao perceber que uma habilidade inútil havia se tornado poderosa após ser revertida. Isso fez contemplar o que aconteceria se ele revertesse o resto de suas habilidades. Mundo Espelho realmente fez jus à sua reputação como uma habilidade oculta de Rank CS. Não apenas reverteu os efeitos das habilidades, mas também aplicou uma melhoria geral. Se ele tivesse usado a versão não revertida desta habilidade, a taxa de sucesso seria baixa. A duração da restrição duraria apenas um segundo no máximo, não atingindo sua potência atual. Nosso menino pegou uma espada que estava presa no chão e não pôde deixar de se perguntar o que aconteceria se ele revertesse suas habilidades restantes. Sua atenção foi atraída para a habilidade Golpe Fortalecido. Custava 20 pontos de mana, tinha uma duração de 30 segundos e concedia um aumento de ataque de 5% a uma unidade, com o efeito terminando quando a unidade consumisse pontos de mana. Quando Yushi reverteu esta habilidade, ela se transformou em lâmina de truque. Custou 40 pontos de mana, durou 60 segundos e concedeu um aumento de 10% de ataque por cada consumo de pontos de mana. Ele ativou a lâmina ardilosa e sua espada começou a emanar uma aura poderosa. Ele percebeu que cada uso da habilidade concedia um aumento de 10% no poder de ataque. Lâmina ardilosa estava ativa com 60 segundos restantes em sua duração. Só de ativar isso, qualquer uso da habilidade desencadearia aumento de poder de ataque. O potencial era incrível. Yushi subiu de nível, agora alcançando o nível 6. Ele notou que muitos monstros morreram de suas próprias lutas internas e percebeu que esses monstros davam uma boa quantidade de experiência ao morrer. Quando um dos monstros tentou um ataque surpresa, nosso garoto reagiu a tempo e bloqueou o ataque. A atenção de Yunchei foi atraída para sua própria barra de HP, que tinha 400 de HP e tinha uns 20 pontos de mana. Ele percebeu que subir de nível restaurava totalmente seus pontos de mana. Enquanto os monstros permaneciam caóticos, ele decidiu testar esta lâmina ardilosa. Yunchei ativou espinhos caóticos, consumindo pontos de mana. Isso desencadeou o efeito de lâmina ardilosa, causando uma rápida diminuição em seus pontos de mana enquanto seu ataque aumentava repetidamente em um aumento de 10% a cada consumo. Ele agora tinha 12 pontos de mana, mas sua lâmina ardilosa resultou em um aumento de ataque de 20% com 40 e 4 segundos restantes em sua duração. Seus olhos começaram a brilhar e sua atenção se fixou em um dos monstros que avançavam em sua direção. Ele percebeu que esta habilidade quebrava todas as convenções, permitindo que ele alcançasse 2 boas vezes seu poder de ataque tão facilmente. Quando o monstro atacou, nosso garoto de golpe moveu-se para trás dele e causou um corte profundo em suas costas e depois em seu estômago. Chaoji ficou em choque. Ele não podia acreditar que este era Yunchoi observando seus movimentos. Ele se perguntou como um cantor de nível 5 poderia ter tal capacidade e desde quando os cantores possuíam tais habilidades. Nosso garoto continuou a lutar contra os monstros, matando-os um por um. Com suas estatísticas de nível 6, 120 pontos de mana e uma regeneração de ponto de mana por segundo, ele percebeu que poderia teoricamente atingir 2-3 vezes seu poder de ataque. Em um instante, ele derrotou um monstro de nível de 11 e não pôde deixar de sorrir. Ele percebeu que sua força atual mal conseguia lidar com essas elites de nível 11. Naquele momento, uma mão emergiu do chão. A atenção de Chie estava fixada nela enquanto um monstro de nível 21 chamado Quimera Demônio da Batalha emergia do chão e começava a rugir. Ele se virou e massacrou os monstros menores em um único movimento. Os olhos de Chaoji se encheram de medo, enquanto por outro lado, nosso garoto se sentiu um tanto surpreso ao ver um chefe culto de nível 21 nesta masmorra. O chefe começou a avançar em direção ao nosso garoto. Quando ele tentou usar espinhos caóticos, a habilidade falhou porque o monstro era imune ao caos. Pouco antes que o monstro pudesse atacar, Chaoji se colocou na frente e invocou seu escudo. Yushi se sentiu um tanto surpreso e não muito depois começou a ver alguém familiar.
Um garoto de cabelo loiro o chamou de idiota, dizendo que ele havia pedido para ele não avançar. Os olhos do nosso garoto se arregalaram. O chefe atacou com força, quebrando o escudo que Xiao Ji havia invocado e enviando seu corpo caindo com força no chão. E um tio correu em direção a ele. Ele estendeu a mão e começou a usar suas habilidades. Ele ativou cura básica em Xiao Zi, que restaurou um ATP. Isso consumiu pontos de mana, deixando com 54 pontos. Lâmina ardilosa ativada, concedendo a ele um aumento de dano de 10%. Imediatamente depois, cura básica ativada novamente em Xiao Zi, desta vez com um acerto crítico que restaurou 5 ATP. Os pontos de mana do nosso garoto chegaram a 1. Ele considerou que as habilidades de cura de um cantor eram verdadeiramente patéticas e perguntou a Xiao Ji se ele tinha alguma poção de saúde. Ele disse que tinha uma de emergência e nosso garoto disse para ele beber. Sua lâmina ardilosa agora tinha 85 segundos de duração restantes. O chefe começou a matar os outros monstros. Yuji sabia que ainda não era páreo para este chefe, mas os mobs estavam quase todos mortos. Ele tinha um plano em mente. Mostrando sua lâmina, ele pediu a Xiao Zu para aguentar por um minuto, pois ele iria acabar com os monstros, deixando um tanto surpreso. Nosso garoto se moveu como um raio, cortando os monstros em pedaços. A duração de sua lâmina ardilosa chegou a 0. Yusha subiu de nível, restaurando seu HP e pontos de mana para 8.020. Ele ativou a lâmina ardilosa. Ao usar espinhos cáusticos repetidamente, cada consumo de pontos de mana desencadeou o efeito de lâmina e ardilosa, aumentando seu ataque em mais de 10% aqui. Ele sabia que precisava de pelo menos um aumento de ataque de 40% para derrotar o chefe. Ele começou a massacrar mais monstros, subindo de nível novamente. Isso restaurou seus pontos de mana para 10. Ele ativou espinhos caóticos, o que lhe concedeu um aumento de dano de ataque de 10% e reduziu seus pontos de mana para 101. Ele repetiu a ativação de espinhos caóticos, ganhando outro aumento de ataque de 10%, pontos de mana caíam para 92. Ele percebeu que tinha que lançar espinhos caóticos 40 vezes em 50 segundos, o que significava que ele precisava atingir o nível 10. Xiao Ji estava em choque, incapaz de acreditar no que seus olhos estavam vendo. Yu Shai subiu de nível várias vezes. O chefe se preparou para atacar, mas nosso garoto começou a brilhar. Ele agora era nível 12. Sua lâmina ardilosa tinha um aumento de 50% e uma duração de 95 segundos, o que era mais do que suficiente para enfrentar chefe. Yonsha se moveu como um raio cortando seu braço, então apareceu atrás dele e lançou uma corrente de golpes, causando uma dor terrível ao monstro. Pouco antes que tivesse tempo de reagir, nosso garoto cortou seu corpo em pedaços. Em um piscar de olhos, ele derrotou o chefe de nível 20 em Kun, que tinha mais de 10 a mais e quer. Depois de matar este chefe, nosso garoto ganhou 3 níveis, agora sendo nível 15. Xiao Ji estava em choque e não sabia se estava sonhando, imaginando-se um cantor de nível 5 acabara de limpar sozinho uma masmorra inteiramente nova. Agora que o Lorde da masmorra foi derrotado, a masmorra foi limpa. Ele se aproximou e perguntou a Yunshoi se era realmente ele. Os monstros deixaram cair itens e o sistema pediu ao nosso garoto para coletá-los. Ele queria saber como nosso garoto de repente ficou tão forte. Nosso garoto começou a relembrar seu passado e, ao ver o rosto de Xiao Ji, perguntou qual era seu relacionamento com Xiao Benben. Xiao Ji ficou em choque, pois não sabia como Yunche sabia o apelido de seu bisavô. Yunche ficou um tanto surpreso ao saber que ele era realmente o bisneto de Xiao Benben. Ele começou a se lembrar de Xiao Benben e seus olhos se encheram de tristeza, pois todas as pessoas que ele conhecia haviam sido mortas por Lu Wei. Pouco antes que ele pudesse perguntar mais sobre Xiao Benben, Xiao Ji desviou o olhar e mencionou que não era necessário falar sobre ele naquele momento. Se Yunche não quisesse responder a sua pergunta, ele não precisava dizer nada. Não havia necessidade de humilhá-lo assim. Yunche estava um pouco confuso, pois não sabia o que estava acontecendo. Xiao Zi mencionou que, embora não soubesse porque Yunche estava escondendo sua verdadeira força o tempo todo, ele aconselhou que eles deveriam retornar à escola, já que no dia seguinte a escola organizaria uma visita ao Salão Memorial da História Moderna e faltar às aulas chamaria a atenção deles. Yunche não pôde deixar de cerrar o punho com força e sentir-se furioso. Ele decidiu ouvi-lo, mas no fundo, ele sabia que não podia revelar sua identidade ainda. Se Xiao Ji investigasse demais, ele poderia ficar desconfiado. Yunche pensou no Salão Memorial da História Moderna. Deveria haver registros do que aconteceu depois que ele morreu. No dia seguinte, eles embarcaram no metrô a caminho da escola. Os alunos estavam muito animados. Os tempos mudaram muito. Depois de estar morto por tantos anos, o mundo havia mudado enormemente. Ele não podia acreditar que agora usavam produtos das masmorras para alimentar carruagens. Muitas coisas apareceram que ele nunca tinha visto antes. No entanto, ele tinha visto alguns deles em masmorras no passado. Ele abriu seu inventário do sistema. Ele se perguntou se apenas os itens deixados cair por monstros poderiam ser retirados de uma masmorra. Ele equipou o Anel de Osso de Quimera. Era um anel de nível 14 formado a partir da costela do Lorde da masmorra de carne e osso, a Quimera de campo de batalha. Permitia que o usuário anesasse um membro de Quimera ao seu corpo. Ele pegou o livro de habilidades de físico robusto do seu inventário. Era de excelente qualidade, um tipo de habilidade passiva, e sua classe aprendível era universal. Ele notou que equipamentos como este e livros de habilidades podiam ser retirados através do inventário. Eles também podiam ser comprados e vendidos fora das masmorras. Ele tinha a habilidade físico resiliente ativa. Era uma habilidade passiva e permanente que reduzia o dano físico recebido. Coisas que não podiam ser armazenadas no inventário após derrotar o Lorde deveriam ter desaparecido junto com a masmorra. Seus olhos começaram a brilhar com confusão. Ele não sabia o que tinha acontecido após a sua morte. Não muito depois, ele chegou ao Salão Memorial da História Moderna e a primeira coisa que viu foi a estátua de Lu Wei, o governante supremo do reino, o imperador que havia terminado com os desastres das masmorras.
O professor começou a guiar os alunos pelo Salão Memorial da História Moderna. Ele explicou que muitos alunos sabiam que este mesmo lugar, há mais de 50 anos, tinha sido o campo de batalha daquela famosa rebelião. O professor explicou que, naquela época, eles estavam profundamente aflitos pelas masmorras. Ele acrescentou que, especialmente após o aparecimento da mais terrível masmorra de nível SSS, todos viviam com medo. O rei Lowey liderou pessoalmente o exército profissional em uma expedição. Apesar de sofrer pesadas baixas, ele finalmente conquistou esta terrível masmorra. Mas justamente naquele momento ele encontrou uma rebelião planejada há muito tempo. Seu mentor, como todos sabiam, era Yunshe. Yunshe era o mesmo homem profundamente confiável pelo rei, mas que acabou se tornando um traidor ingrato. Yunshe não pôde deixar de se sentir furioso ao ver que era nisso que a história havia se tornado. Eles foram os que limparam a masmorra de nível SSS e os que foram emboscados. O professor cerrou o punho mencionando que eles não conseguiam imaginar a dor de serem traídos em tais circunstâncias, mas seu rei superou esta tristeza e lutou com sangue e coragem. Finalmente, com a ajuda do herói Jin Kun, ele suprimiu com sucesso a rebelião. Os olhos de Yunshe se encheram de curiosidade ao ouvir o nome de Jin Kun. Ele se perguntou se tal pessoa existia. Os valentões que estavam torturando Yunshe no lago apareceram e se sentiram um pouco confusos ao notar que ainda estavam vivos. Eles se perguntaram como isso era possível, já que eles Shao Zi tinham sido arrastados para a masmorra recém-formada. Um dos valentões mencionou que a masmorra tinha sido limpa. Ele pensou que para uma nova masmorra ser limpa tão rapidamente, o mestre deveria estar por perto. Segundo ele, eles tiveram muita sorte em encontrar aquele mestre. A atenção de nossos garotos se fechou neles, percebendo que eles eram os bastardos que estavam torturando o dono de seu corpo. Todos começaram a se aproximar de Jinshu para descobrir do que ele estava falando, regindo com total incredulidade. Eles se perguntaram se ele realmente tinha encontrado uma nova masmorra e, mais chocante, se ele tinha sobrevivido a um desastre dentro dela. Jinshu colocou o braço em volta do ombro de Shao Zui e mencionou que ele teve bastante sorte em ter saído vivo. Ele começou a surrar, revelando que eles quase os arrastaram para aquela masmorra naquela máquina e exigiu saber como eles planejam liquidar essa dívida. Shao Zi entrou em pânico, deixando claro que a culpa era de Jinshu. Ele ameaçou denunciá-lo, acusando de quase causar a morte dele e de Yun-Ti. Jinshu agarrou Shuri pela cabeça, questionando o que se passava em sua mente e percebendo que ele não parecia ter nenhuma ideia da situação. Jinshu assustou Shao Zi para olhar para a estátua à frente deles e observar seu ancestral sendo pisoteado pelo herói. Ele revelou que ele era o traidor Shao An e Shao Ji era seu descendente. Finalmente, ele perguntou se ele realmente pensava que alguém ficaria do lado dele. Jinshu começou a gritar, dizendo que Shao Zi podia insultá-lo, mas não podia insultar seu ancestral, deixando o pobre Shao Ji em choque. Todos começaram a se reunir sabendo que o avô de Jinshu era o herói Jin Kun. Ao ouvir isso, os olhos de nossos garotos começaram a brilhar de raiva. Os alunos perceberam que a pessoa ao lado deles era Shao Ji, o descendente de Chao Wen. Para eles, o descendente de um traidor insultando um herói era um sinal de um mundo de cabeça para baixo. Eles se lembraram de que seu ancestral, Chao Wen, havia massacrado muitas pessoas, e se o herói não tivesse intervindo, quem sabe quantos mais teriam morrido. Jinshu começou a fingir, deixando claro que não se importava com o que ele dizia sobre ele pelas costas, mas não podia permitir que ele insultasse seu ancestral na sua frente. O professor se aproximou de Shao Zi, colocou a mão no ombro dele e pediu para ele se desculpar. Ele disse a ele que, como seu professor, ele sempre foi justo e lembrou a ele que o herói havia perdoado sua família no passado. Ele concluiu que, mesmo que ele não sentisse gratidão por isso, ele não tinha o direito de difamá-lo. Depois de dizer isso, o professor saiu. Binshu colocou a mão na cabeça dele e revelou que se ele lhe desse uma surra em público, as pessoas só o aplaudiam. Ninguém ia ajudar um cachorro vicioso que estava sendo espancado e, além disso, Shao Zi era um cachorro particularmente desprezado. Ele agarrou Shao Ji pelo cabelo e perguntou se ele realmente acreditava que ele, o descendente de um herói, poderia estar errado. Ele se preparou para bater em Shao Ji, mas naquele momento alguém o chutou no rosto, jogando no chão. Os olhos de Shao Ji se arregalaram em surpresa. Era Yunshe, seus olhos brilhando de raiva. Ele questionou se a família do herói não tinha tempo para disciplinar seus pirralhos. Os alunos começaram a gravar-se perguntando se era realmente Jun. Eles comentaram que ele parecia uma pessoa completamente diferente e não conseguiam acreditar que ele tinha usado atacar Jinshu. Segundo eles, ele era louco e alguns se lembravam de que ele era apenas nível 5, o mais fraco da sua classe. Então eles se perguntaram o que tinha acontecido com ele para fazê-lo usar bater em Jinshu. Ele não tinha paz e sempre foi muito sombrio para ter amigos, então eles pensaram que ele tinha perdido a cabeça. Jinshu limpou a bochecha, deixando claro que Yunshe era apenas um saco de pancadas que deveria ser grato por Jinshu não estar atrás dele. Ele não conseguia acreditar que ele ainda tinha tentado atacá-lo enquanto ele não estava prestando atenção. Ele e seus amigos começaram a correr em direção ao nosso garoto, e o Jai se moveu como um trovão, desviando de seus ataques e atingindo-os antes que pudessem reagir. Jinshu caiu de joelhos no chão e começou a cuspir sangue. Os alunos começaram a murmurar entre si. Jinshu estava em choque, pois não conseguia acreditar na velocidade de Yun. Os alunos estavam um tanto confusos, pois não sabiam o que tinha acontecido. Eles questionaram como ele tinha sido derrubado novamente tão facilmente se Jinshu era de fato um fraco. Jinshu explodiu de raiva, incapaz de acreditar como um suporte de nível 5 de nível lixo poderia de repente ser mais forte do que ele. Imediatamente, ele usou a habilidade Inferno, que aumentou seu poder de ataque em 25%. Ele equipou o martelo forjado em fogo que lhe concedeu 514 pontos de poder de ataque.
Ele pensou que Yushi tinha apenas tido sorte e, sem perder mais um segundo, ele investiu contra ele. O nosso se moveu rapidamente e, aproveitando a abertura, deu um soco no queixo dele. Ele estava usando a habilidade Lâmina de Astúcia, que aumentou seu poder de ataque em 80%. Jinshu ficou em choque. Nosso garoto chutou, mandando cair com força no chão. O guarda chegou e, vendo Yunshui pisando em Jinshu, perguntou se havia um curandeiro. Os alunos ficaram em choque ao ver a rapidez de Yunshui. Eles se lembraram de que ele era apenas nível 5. Até a garota loira e a amiga dela ficaram em choque. O guarda deixou claro que lutar era proibido dentro do salão devido ao risco de danificar algo e então perguntou ao professor por que ele não conseguia controlar seus alunos. O professor começou a caminhar em direção a Yunchai. Ele não só insultou um herói, mas também ousou agredir seu descendente. Segundo ele, Yunchai era um desavergonhado. O professor desembainhou sua espada e a atenção de Yunchai se fixou nele. Nosso garoto usou o Oneli. Quando o professor tentou atacar, sua espada se estilhaçou em pedaços, deixando todos em choque. Yushi mencionou que eles deveriam deixar de lado a discussão de quem era desavergonhado por um momento. Ele apontou ao professor que, embora afirmasse ser justo, ele parecia ter ouvido apenas o lado da história de Jinshu e o questionou diretamente, perguntando se ele estava tentando bajular sua família. O professor disse a ele para parar de falar bobagens, então seu olhar se fixou no anel do nosso garoto. Ele se perguntou que tipo de equipamento era aquele, já que embora não tivesse usado toda a sua força, ele tinha conseguido bloquear seu ataque. Enquanto uma aura poderosa emanava de seu corpo, Yunchai esclareceu que era apenas um comentário casual e acrescentou que não acreditava que o professor fosse esse tipo de pessoa. Os alunos ficaram chocados, pois não conseguiam acreditar que Yushei tinha sido capaz de bloquear o ataque do professor. O professor prometeu que investigaria minuciosamente a causa desse conflito. Internamente, eles se perguntavam onde Yunchai tinha obtido aquele tipo de equipamento, se ele também tinha algum tipo de apoio. O anel que Yunchai usava era um anel de osso de quimera, cuja durabilidade já estava danificada em 37%. Apesar de ser de qualidade épica, ainda era apenas um equipamento obtido de um Lorde de nível 21. Então, usá-lo contra o professor de nível 35 era forçar demais e Yushi pediu para ser expulso do salão como punição, junto com Xiaoji. Xiaoji se levantou e começou a seguir nosso garoto com um olhar confuso. Os alunos não conseguiam acreditar que Yuji tinha sido capaz de bloquear o ataque do professor e se perguntavam se isso era algo que um aluno poderia fazer. O professor pediu aos seus alunos que usassem um feitiço de cura em Jinshu. Enquanto isso, nosso garoto em Xiaozi deixou o salão. Ele estava triste, pois não conseguia acreditar que no final ninguém tinha sobrevivido e Benben tinha sido morto há muito tempo por aquele tal de herói. Seu olhar fechou-se em Xiaozi e ele pensou que se perguntasse qualquer coisa agora, ele responderia sem pensar. Ele tossiu e mencionou que seu conhecimento de história não era muito bom, então pediu-lhe que contasse os feitos específicos daquele herói Jinkun. Kauti ficou nervoso, mencionando que, embora não tivesse certeza se lembrava corretamente, parecia que o herói Jinkun tinha descoberto a conspiração do grande vilão Yunche com antecedência. Ele contou que havia preparado uma emboscada perto da masmorra de Rank SSS para dar apoio, e foi assim que toda a crise de rebelião foi resolvida. Yunchi sentiu-se um tanto surpreso. Ele começou a se lembrar de sua vida passada e de como eles foram emboscados. Shao Zu explicou que o herói Jinkun aspirava a resolver a crise da masmorra desde jovem e sempre treinou duro para isso. Depois de ser promovido pelo rei, ele lutou por todo o país durante anos, salvando vários lugares de crises como o famosíssimo grande cataclismo da cidade de Wickeras. Yunchi começou a olhar para o chão e ponderar. Imagem de seu passado em cima de uma montanha de corpos veio à sua mente. Com uma expressão triste, Yushi perguntou sobre a espada segurada pela estátua do herói. Shaoji explicou que era a espada da nuvem fluente e acrescentou que, como dizia a história, era a espada que o herói havia usado para executar o traidor Yonkoi. Era um equipamento de primeira linha. Os olhos de Yonkoi começaram a brilhar de raiva, pois não apenas roubaram sua glória e conquistas, mas também pegaram sua espada. Então ele decidiu que mataria Jinkun primeiro. Fora do complexo da família Jin, vários guerreiros de alto nível estavam patrulhando. De repente, os olhos de um deles começaram a brilhar quando sua atenção foi atraída para algo. Não muito longe, ele viu Yushi e Xiaozi entrarem em um beco. Ele decidiu não prestar muita atenção, pensando que eles estavam apenas passando pela área. Percebendo quão alerta o homem estava, Yushi se perguntou se ele era um andarilho com uma habilidade de reconhecimento. Xiaozi sugeriu a Yushi que eles simplesmente fossem embora. Ele argumentou que havia muitos guardas e que, mesmo que conseguissem entrar sorrateiramente, no momento em que Jinshu retornasse, eles estariam perdidos. Embora ele quisesse ir e matar diretamente aquele herói Jinkun, ele sabia que não era possível. De acordo com Xiaoji, Jinkun passava todo o seu tempo em uma masmorra de alto nível. Ao contrário de sua vida passada, não se podia entrar e sair livremente das masmorras agora. As de alto nível eram todas guardadas pelos militares e um passe especial era necessário para entrar. No entanto, ele tinha certeza de que a família de Jinkun devia ter tal passe em sua casa. Nosso garoto perguntou se era necessário que sua família mantivesse tantos guardas, considerando que eles eram apenas um dos dezenas de ramos descendentes de Jinkun. Choji revelou que, afinal, eles eram descendentes de um herói que também tinha uma masmorra dentro de sua propriedade. Os olhos de nosso garoto se arregalaram em surpresa ao saber que eles tinham uma masmorra em casa. Xiaozai mencionou que as masmorras de baixo nível há muito eram compradas e vendidas privadamente, mas isso não era algo que pessoas sem poder e influência sequer pudessem sonhar. Jinshu tinha guardas com ele o tempo todo, então ele podia cultivar monstros e subir de nível sempre que quisesse. Em contraste, alunos comuns como só podiam fazê-lo durante as aulas práticas de masmorra da escola, onde até tinham que lutar pelos monstros. Yunsha percebeu que Esther havia mudado muito e questionou se isso não significava que quanto mais rico e poderoso alguém fosse, maior seria seu nível.
Chao Ji assentiu, revelando que uma pessoa comum geralmente se forma na escola entre o nível 15 e 20. E como muitos não têm mais acesso a masmorras depois disso, eles permanecem presos nesse nível. Se alguém conseguisse um emprego relacionado a masmorras, como um mineiro ou um guarda florestal numa masmorra nacional, eles poderiam atingir o nível próximo a 30 também de Shei. Em contraste, guardas como os da casa de Jinshu podiam aproveitar a masmorra de sua família, permitindo estar por volta do nível 30. Para atingir o nível mais alto, geralmente era preciso ser recrutado pelo exército ou entrar em uma organização oficial, como uma guilda ou uma academia militar por meio de avaliações escolares. Só então se poderia acessar masmorras de nível superior e atingir níveis mais altos. Nosso garoto sabia que se ele quisesse ficar mais forte, aquele passe era essencial. Chao sugeriu que ele simplesmente fosse embora, argumentando que a diferença de nível era muito grande e que, por mais habilidoso que fosse, ele não seria páreo para aqueles guardas. E o Zhou estava ciente de que sua força atual estava hoje a ser suficiente para matar aquele herói, muito menos o rei supremo Lu Wei, que estava sob camadas de proteção. No entanto, ele sabia que as habilidades de reconhecimento que se podia aprender por volta do nível 30 eram geralmente habilidades de pequena área como o olho de águia beta área. Isso não era suficiente para cobrir todo o complexo da mansão 24 horas por dia. Além disso, esta não era uma masmorra de vida ou morte, e a maioria dos guardas era muito complacente. Ele concluiu que era mais do que suficiente para ele entrar. Chao Juri entrou em pânico. Yushi, no entanto, se deu um salto e subiu no muro, pensando que, em comparação com o reconhecimento quase impecável nas masmorras de alto nível de sua vida passada, isso era muito mais relaxador. Shaoji deixou claro que, mesmo que eles conseguissem entrar em uma masmorra privada como esta, eles poderiam ser mortos sem quaisquer consequências. Nosso garoto agarrou Shao Zi pela camisa e perguntou se ele não queria mudar de vida. Shao Zi admitiu que sim, mas ele tinha planejado fazer isso depois de se juntar a uma guilda. Yushi então perguntou se ele realmente acreditava que uma guilda poderia mudar as coisas para ele. Shao Zi, o bisneto do traidor Shao An. Os olhos de Shao Zi se encheram de tristeza. Nosso garoto puxou para cima do muro e deixou claro que o destino de uma pessoa só pode ser mudado no presente, não apostando em um, e se do qual nem ele mesmo tinha certeza. Yushi não ia deixar passar a masmorra bem na frente dele. Ele decidiu deixá-lo decidir por si mesmo se queria seguir. Kiaozu começou a suar e nosso garoto ponderou, imaginando se o descendente faria a mesma escolha que seu ancestral. Kiaozu se levantou, pois simplesmente não podia deixá-lo ir para a morte. Yuji disse-lhe para não fazer barulho, explicando que não havia vestígios de uma habilidade de reconhecimento do tipo invocação nesta área. Portanto, contanto que mantivessem suas vozes baixas, evitassem sua linha de visão e aproveitassem o momento certo, eles poderiam entrar facilmente. Yushi agarrou Shaoji e, seguindo seu plano, eles conseguiam entrar no complexo da família Jin. A atenção de Shaoji estava fixada em uma masmorra que se desdobrava no subsolo. Eles entraram numa masmorra e viram dois monstros, um de nível 6 e outro de nível 8. Nosso observou que o nível era ligeiramente superior ao da masmorra anterior, mas o número de monstros não era tão alto, provavelmente porque a família de Jinshu os matava regularmente. Nosso garoto mencionou que havia apenas 2 pequenos grupos e pediu-lhe para ir e tentar. Chaoji não pôde deixar de sentir medo e recusou, afirmando que não havia como ele vencê-los. Nosso garoto forçou a lutar. Os monstros atacaram e ele invocou seu escudo para se defender, ainda incapaz de acreditar que Yunshe confiava nele para vencer. Chaoji ficou nervoso e pensou que não deveria ter vindo. Agora ele queria ir para casa. Yunshe sugeriu que ele tentasse revidar, mas Chaoji perguntou como ele deveria encontrar uma oportunidade para revidar. Yunshe garantiu-lhe que ele estava observando e nada de ruim aconteceria. Chao Zi decidiu confiar nele e, usando seu escudo, ele atacou. Mas então o outro monstro tentou atacar por trás, mas ele reagiu a tempo e desviou do ataque. Era exatamente como Yuji tinha pensado. O talento de Chao Zi era realmente muito bom. O problema era que ele era sempre tímido e entrava em pânico facilmente, então ele só se atrevia a defender. No entanto, seu julgamento subconsciente do posicionamento espacial era extremamente preciso. Por causa disso, sempre parecia que ele estava em uma situação perigosa, mas ele não perdia muita saúde. Chao Zi atacou o monstro, mas seu escudo se estilhaçou em pedaço. Yunshe se moveu como um trovão matando os monstros. Chao Zi ficou um tanto surpreso, pois ele tinha subido de nível. Ele estava agora no nível 7. Nosso garoto explicou que a experiência era distribuída de acordo com a contribuição e que se ele não desequilibrasse os monstros, ele não receberia Musebiri, muito XP, mesmo que Yunshe fosse quem os matasse. Yunshe empunhou a lâmina de Osushi crescente, uma lâmina formada a partir do ressentimento condensado em osso da perna, o que aumentou seu poder de ataque em 62 e seu ataque espiritual em 11. Yunshe notou que os movimentos de Shaoji eram muito ágeis e perguntou-lhe como ele distribuía seus pontos de atributo. Shaoji revelou que, exceto pelo espírito, ele geralmente os adicionava uniformemente. Nosso garoto lembrou que os portadores de escudo geralmente não adicionavam pontos à agilidade. Shaoji explicou que se não fizesse isso, achava difícil encontrar uma festa na escola. Ele esclareceu que ninguém queria esperar por um portador de escudo lento, pois quando ele chegasse, os outros já teriam pego todos os monstros. Yunshe soltou um suspiro e explicou que ele precisava ter uma perspectiva de longo prazo. Ele esclareceu que as promoções de classe avançada após o nível 60 tinham requisitos de atributos. Ele deu o exemplo da classe Fortaleza de Bastião, que exigia 60 de resistência e 90 pontos de defesa, concluindo que ele não podia apenas adicionar pontos aleatoriamente. Shao já mencionou que o máximo que uma pessoa comum alcançaria em sua vida seria o nível 40 e se perguntou como ele poderia pensar no nível 60, já que era a classificação S. Nosso garoto colocou a mão no ombro dele e com um sorriso disse-lhe que, a partir daquele momento, ele poderia começar a pensar na classificação SEAL em coisas muito além da classificação S. Dito isso, ele também precisava começar a planejar seu próprio avanço de classe.
Ele refletiu que sua classe de suporte só havia sido revivida graças à habilidade secreta Mundo Espelhado, e se nada inesperado acontecesse, ele provavelmente mudaria para outra classe. Ele ficou em choque ao perceber algo impressionante. Sua habilidade de Mundo Espelhado poderia ser aumentada de nível. Na masmorra privada da família Jin, Yuxie lutou contra monstros com uma velocidade surpreendente. Sua habilidade Lâmina de Truque impulsionou seus ataques, mas terminou assim que ele atingiu um demônio da ganância zumbi de nível 17. O monstro, ainda vivo, mostrou o poder da Lâmina de Truque, mas também seus limites em lutas longas. O mana e a resistência de Yuxie estavam baixos. O monstro morreu, confirmando que seu corpo não conseguia lidar com batalhas prolongadas. A luta rendeu enormes recompensas. Yuxie ganhou 2 níveis, chegando ao nível 17, e seus pontos de saúde, mana e atributos aumentaram rapidamente. Ele também obteve 2 almas de criaturas das sombras de zumbis de elite, o que deu a sua habilidade de mundo espelhado de classificação SCS SSA em pontos de experiência, confirmando de Speed, e poderia aumentá-la de nível. Após a batalha, Yuxie coletou itens, satisfeito com os níveis e a experiência do mundo espelhado. De repente, sentindo perigo, ele se moveu para cima e viu guardas da família Jin patrulhando com mais frequência. Abaixo, Chao Zi, nível 8, com novos equipamentos, sugeriu nervosamente que parassem. Ele notou menos monstros e alto alerta da guarda, tornando-o muito arriscado, imaginando se eles foram encontrados. Yunshu concordou. Lutar agora seria muito difícil, exigindo vigilância constante da guarda e o uso cuidadoso da lâmina de truque. Com seu poder atual e segurança aumentada, o risco era muito alto. Yuzu olhou para um novo livro de habilidades feitos de tesouro que criava tijolos de mana. Quando revertido pelo mundo espelhado, tornou-se técnica do vazio, tornando pequenos objetos intangíveis. Ele percebeu que nem todas as habilidades revertidas eram para combate. Algumas tinham usos sutis que não eram de luta. Yusha verificou sua habilidade de mundo espelhado. Precisava de mais 30% de experiência para subir de nível. De pé no penhasco, ele pensou no incrível poder que sua reversão lhe dava, mesmo em seu nível básico. Ele se sentiu mais determinado, imaginando quão mais forte ele se tornaria quando subisse de nível. Com olhos brilhantes, Ju fez um novo plano. Esta masmorra oferecia a experiência única de mundo espelhado de seus monstros. Ele imaginou que matar o chefe poderia aumentar na habilidade para o nível 2, uma recompensa boa demais para perder, apesar do risco da guarda. Eles se moveram silenciosamente pela caverna, escondendo-se atrás de rochas enquanto os guardas usavam habilidades de detecção com mais frequência, tornando sua posição arriscada. Jushu espiou cautelosamente para frente e viu seu alvo, uma enorme figura sombreada em um trono amarrado por grossas correntes rochas brilhantes no topo das escadas. Muitos guardas o protegiam. Este era o chefe da masmorra. De seu esconderijo, Chaoji ficou chocado ao ver um chefe de masmorra controlado assim. Yushi ficou menos surpreso, notando que o chefe de sua escola também era guardado, sugerindo que é comum para grupos fortes. Yunchi examinou a cena, vendo guardas relaxados nas escadas. Ele se concentrou nas correntes rochas brilhantes que prendiam o chefe, percebendo que eram restrições poderosas. Ele analisou silenciosamente a situação. Com tantos guardas, um ataque direto ao chefe seria suicida e impossível de vencer, chamando a atenção de todos. Yushon sabia que não podia matar o chefe com todos os guardas, mas viu uma oportunidade. Um guarda se afastou sozinho. Ele decidiu eliminá-los um por um. Cobrindo o rosto, ele usou lâmina de truque, aumento de ataque de 5 em 50% e emboscou o guarda. A emboscada funcionou perfeitamente. O guarda foi instantaneamente aleijado e caiu enquanto Chaoji observava. Yushi ficou sobre ele com uma presença sombria, dizendo-lhe para falar para obter informações. Aterrorizado, o guarda implorou por sua vida, oferecendo qualquer informação, admitindo que a família Jin não pagava o suficiente para ele morrer por eles. Yushi ouviu, vendo isso como sua chance de perguntar sobre seu principal objetivo e infiltrar-se no complexo. Quando Yushi perguntou sobre o passe de masmorra de herói, o guarda ficou chocado. Ele disse rapidamente que o velho mestre tinha muitos em seu escritório e que não eram raros. Entendendo mal, o guarda pensou que Yushi era um fanático do vovô herói. Assustado com o silêncio de Yunshe, o guarda jurou que estava sendo sincero, dizendo que tinha visto o velho mestre pegar passes com frequência. Ele avisou que os passes eram amostras temporárias. Sem alguém de dentro, eles seriam pegos. Yunshui não se incomodou. Ele agarrou a gola do guarda, dizendo-lhe para não se preocupar. Com um olhar frio, ele ordenou que o guarda esvaziasse seu inventário, mostrando seu plano de roubá-lo e provavelmente assumir sua identidade. De volta ao complexo da família Jinjin, Yushi continuou a interrogar o guarda segurando pela camisa. Yushi ficou desapontado com um único livro de habilidade medíocre. O guarda aterrorizado jurou que era tudo o que ele tinha, explicando que a família Jin mantinha todos os itens valiosos da masmorra em sua residência interna, deixando migalhas para os guardas externos. Yunshu aprendeu batismo de luz solar, uma habilidade passiva que concede defesa temporária após a cura. Ele usou um mundo espelhado para revertê-lo em bênção da luz da lua, uma forte habilidade ofensiva que concede aumentos de ataque temporários após a cura. Ele observou que essa habilidade, como os passes de masmorra, estava na residência interna. O guarda apontou para a luxuosa residência interna de Jin, explicando que guardas externos como ele não podiam entrar sem uma convocação direta. Ele disse que a segurança era extrema, exceto por Jinshu. Todos lá dentro tinham mais de nível 50 com equipamentos de ponta, tornando os guardas externos desnecessários. Yusha segurou o guarda mais perto, perguntando se o passe estava na residência. O guarda aterrorizado confirmou, acrescentando que o poderoso chefe da família, nível 42, também estava lá, um inimigo que Yushai não poderia vencer. Ele detalhou a força da família, o chefe da família atual e o segundo chefe da família, nível 42, o terceiro chefe da família, nível 52, e o Velcitri, nível 50.
Ele avisou que se os dois membros mais fortes retornassem seria impossível. Depois de obter todas as informações, Yun coteou o guarda. Ele fez Xiaozu vestir a armadura do guarda como um disfarce e esperar por seu sinal. Como o poderoso chefe da família estava seguro lá dentro, Yu Jai planejou atraí-lo para fora em vez de confrontá-lo diretamente. De volta à masmorra, Yun Shai observou o chefe. Ele entendeu que a família Jin usava correntes de alto nível para manter o chefe vivo, criando um local permanente de cultivo privado. Ele percebeu que a segurança desse sistema, confiando em correntes facilmente protegidas, poderia ser explorada. Esta era uma grande falha. Os guardas pensavam que seu método era seguro porque ninguém destrancaria as correntes, mas eles não conheciam Yongchai, que de sua vida passada sabia como destrancá-las. Ele se aproximou silenciosamente de um guarda e desfez facilmente a fechadura. As correntes caíram e o chefe enfurecido se libertou, ficando selvagem. Os guardas entraram em pânico quando o enorme monstro ficou furioso. Este caos era exatamente o que Yongchai precisava para atrair o chefe da família para fora da residência interna, usando o método perfeito para fazê-lo. O plano funcionou. Os alarmes soaram quando o chefe da família de nível 42 correu para fora da residência interna desprotegida, ordenou o reforço imediato da masmorra. Enquanto ele e seus guardas carregavam para lidar com a crise, Yongchai usou a distração para pegar as poderosas correntes de combate de nível 60 que prendiam o chefe. Segurando o equipamento pulsante de alto nível, Yongchai sabia que seu plano havia sido bem sucedido. Com o chefe da família e os guardas de elite ocupados, ele e Shao Juri poderiam facilmente entrar na residência interna. Enquanto o plano de Yun-Shi abria o caminho, novas pessoas chegaram à entrada principal da casa da família Jin. Servos cumprimentaram o segundo mestre que retornava, Jin Ao, nível 42, e seu filho Jin Shu, que chegaram em um carro sofisticado. Jin Yao descartou a recente derrota de Jin Shu para um pequeno erro, mas Jin Shu respondeu que cumprimentar seu pai não era o motivo pelo qual ele estava lá. Jin Yao então abriu a porta do carro para uma senhorita Yunsha. Duas jovens saíram, uma com longos cabelos loiros e sua amiga de cabelos escuros, provavelmente Yunsha. O chefe de família bigodudo, de volta da confusão da masmorra, esperava sorrindo no topo da escada. De repente, seu sorriso desapareceu, substituído por confusão e depois raiva. Ele chutou grosseiramente o servo que se curvava para fora do caminho, dizendo para não bloqueá-lo. Enquanto o servo jazia no chão, o chefe de família furioso caminhou rapidamente em direção a Jin Ao, Jin Shu e suas duas hóspedes visivelmente chateado. Da floresta, Shao Zi, vestido como um guarda, observava a cena na casa. Yun-Shai apareceu de repente atrás dele, surpreendendo o garoto. Shao Zi disse que estava preocupado, observando que com a família Jin de volta não era um bom momento para entrar sorrateiramente na casa. Yun-Shi perguntou calmamente por que ele parecia preocupado e Shao Juri surpreso perguntou como ele chegou lá tão rápido. Yun-Shi explicou que a criatura que ele soltou era um senhor da masmorra. Mesmo o nível 31 era difícil de pegar vivo, o que significa que manteria os principais lutadores da família Jin ocupados por um longo tempo. Ele disse que eles não derrotariam o chefe tão cedo, tornando a chance perfeita para eles. Com isso resolvido, ele perguntou a Shao o que ele tinha visto. Shao Zi olhou para casa tristemente. Ele disse que o servo que o chefe de família havia chutado era seu tio mais novo, Shao Li, um homem de nível 17. Yun-Shi ouviu enquanto Xiao Zai contava uma parte sombria de seu passado compartilhado. Ele disse que quando o velho Yun-Shi se rebelou, sua família já havia sido morta. Xiao Zi acrescentou que, de certa forma, isso o salvou dos anos de vergonha e dor que se seguiram para os filhos de traidores como sua própria família. Ouvindo sobre a dor que a família do velho amigo de Yun, Shi havia sofrido por causa de mentiras sobre seu passado, o rosto de Yun, Shi mostrou tristeza sombria e forte vontade. Enquanto observavam das árvores, Xiao Zi continuou a triste história de sua família. Ele explicou que depois de serem chamados de traidores, a família Xiao enfrentou constante maldade do Império, suas casas foram destruídas e suas vidas foram arruinadas. Piorou sob ordens secretas do chamado herói Jin Kun, que se certificou de que os membros sobreviventes de Jiao fossem provocados e machucados constantemente, espancados e quebrados. Sem outra escolha para sobreviver, os membros restantes da família Xiao foram forçados a trabalhar para as mesmas pessoas que ajudaram a arruiná-los, a família Jin. Agora eles vivem uma vida pobre, sempre observando os rostos de seus mestres, curvando-se e rastejando por migalhas. Shao Juri admitiu com vergonha que às vezes são exibidos como prova do poder e da bondade da família Jin por perdoar os filhos de um traidor. Ele disse que a geração de seu pai tentou lutar e mudar seu destino, falando contra a injustiça, mas seu esforço terminou mal. O estresse quebrou seu pai, que enlouqueceu, enquanto seu tio Okuli tornou-se completamente obediente, agindo como nada mais que o cão da família Jin. Pesado com esta história desesperançosa, Kao começou a duvidar de suas próprias ações, perguntando se era certo seguir Yun-Shui em um lugar tão perigoso. Sua dúvida foi interrompida quando Yun-Shui se virou para ele e disse firmemente que ele precisava ir para Tibissava e ir-se interna. Em pânico, Shao tentou impedi-lo, lembrando rapidamente que o pai de Jin Shu, um lutador de nível 42 totalmente equipado, estava lá dentro. Ele avisou Yun-Shi que se ele fosse encontrado, ele certamente morreria. Yun-Shi não estava assustado com o perigo. Ele explicou sua crença de que nos tempos onde pessoas poderosas controlam quem pode usar o poder das masmorras, ninguém pode esperar mudar sua vida sem arriscar. Ele olhou para Shao hoje, acrescentando que algumas coisas nunca serão feitas se alguém se preocupar e esperar demais. Finalmente, Yun-Shi deu-lhe uma escolha clara.
Ele disse a Xiao Zi que poderia ajudá-lo a mudar seu destino, mas Xiao Zi tinha que decidir agir primeiro. Yuan deixou seus próprios planos claros. Ele revidaria, mas não faria Xiao Zi segui-lo. Mesmo com a forte vontade de Yuan, Xiao Zi ainda estava muito assustado e duvidoso. Ele argumentou que a família Jing era um enorme poder que governava o mundo, perguntando como eles dois poderiam possivelmente lutar contra uma força tão grande. Yuan se afastou dele, olhando para os residentes internos distantes e enquanto começava a caminhar para frente. Ele disse ao atordoado Xiao Zi que seu objetivo era muito maior do que apenas derrubar uma família. O verdadeiro inimigo que ele planejava lutar, disse ele, era o próprio império inteiro. Enquanto isso, dentro da tranquila residência interna, Jin Yao relaxava em um sofá servido por uma empregada. Ele se perguntou como o senhor da masmorra havia se libertado de suas fortes correntes. Vendo, a garota loira com Ding Shu educadamente perguntou a seu tio se era um mau momento, oferecendo-se para visitar outro dia por causa da emergência. Jin Yao rapidamente acenou para longe suas preocupações, dizendo que seu irmão mais velho, o chefe de família, poderia lidar com isso. Ele prometeu a ela que um simples problema de masmorra era muito menos importante do que sua visita. Ele continuou sorrindo, explicando que quando seu poderoso pai e o velho mestre e seu terceiro irmão ouviram que ela estava vindo, eles já haviam começado os jamais. Além disso, ele disse que já haviam entrado em contato com o vovô herói, que estava muito animado para conhecê-la, deixando claro que lidar com a situação seria muito fácil. De um local escondido em uma varanda, Yonche ouviu tudo. Sua atenção se aguçou com o vovô herói, sabendo que eles queriam dizer o chamado herói Jin-kun. Sua mente correu conectando esta nova informação com o que ele havia aprendido com o guarda capturado. Para entrar na masmorra do herói, era preciso tanto um passe quanto alguém para ir com eles. Ele olhou para os convidados vendo como Yunsha era tratado com respeito e percebeu que seu status devia ser muito alto. Então um detalhe importante o atingiu. O nome dela era Yunsha, compartilhando o mesmo sobrenome que seu atual. Ele se perguntou se isso era apenas uma coincidência. Por enquanto, ele deixou o pensamento de lado. Ele concentrou seu olhar, decidindo se concentrar em seu objetivo imediato ao obter o passe da masmorra. Enquanto observava, Yunsha permaneceu em silêncio, seu rosto ilegível, uma figura de mistério e importância. Com os principais lutadores da família Jing ocupados, Yunsha aproveitou a chance para entrar sorrateiramente na residência interna. Ele se moveu silenciosamente pelos ricos corredores, passando por duas empregadas conversando e usando as sombras para se esconder. Ele passou pelos corredores ricamente decorados, movendo-se mais fundo na mansão em direção ao seu objetivo. Enquanto isso, fora da masmorra, o problema foi resolvido. O chefe de família Jinji, nível 42, e suas forças estavam diante do agora derrotado senhor da masmorra. Jinji olhou para a situação, decidindo que a criatura havia sido solta de propósito. Ele estava incomodado, no entanto, porque eles não conseguiam encontrar quem fez isso. Ele imaginou que correr um risco tão grande não poderia ter sido apenas por uma peça de bom equipamento como as correntes. Determinado a proteger sua casa, ele ordenou que seus guardas cercassem primeiro a residência interna. Sua principal preocupação era sua importante convidada. Ele não podia deixar nada assustar a jovem. Dentro do estudo, Yonchai começou sua busca. Ele foi até a escrivaninha sobre a qual o guarda havia falado, mas ficou inicialmente irritado ao encontrar as gavetas vazias. Lembrando-se de sua nova habilidade de não lutar, ele usou fazinho o reverso de Brick Spell. Isso permitiu que sua mão atravessasse a madeira maciça da escrivaninha, mostrando um ponto escondido lá dentro. Ele encontrou uma gaveta cheia de livros e revistas. Ele puxou os itens, seus olhos pousando primeiro no que parecia um diário. Deixando-o de lado, ele encontrou o verdadeiro prêmio, uma coleção de livros de habilidades sofisticados e de alta qualidade. Um era para uma forte habilidade de suporte à hora de desaceleração, que poderia desacelerar todos os inimigos em uma vasta área. Ele havia encontrado o esconderijo secreto da família. A entrada para a residência interna da família Jing agora estava cheia de guardas. Escondido na floresta próxima, Xiaoji observava aterrorizado, perguntando-se por que todos os guardas haviam vindo e temendo que tivessem sido encontrados. Seu pânico cresceu à medida que mais guardas chegavam e ele percebeu que a situação era muito arriscada. Ele se preocupou que se Yonchai não saísse imediatamente, ele seria pego. O medo de ser pego trouxe de volta memórias dolorosas de seu pai enlouquecendo e do constante sofrimento de sua família. Seu primeiro pensamento foi correr, fugir e se salvar. Quando outro guarda se aproximou de seu esconderijo, ele ficou congelado por não saber o que fazer. Mas naquele momento crucial, as palavras de Yonchai vieram à sua mente. Ele poderia ser ajudado a mudar, mas ele tinha que fazer a escolha sozinho primeiro. Tendo-se decidido, Xiaoji soltou um grito alto, propositalmente chamando a atenção dos guardas. Ele então surgiu de seu esconderijo e começou a correr, levando-os para longe da mansão. Ele tinha feito sua escolha. Ele agiria como uma distração para garantir que Yunche não fosse encontrado. De dentro da mansão, Yunche viu o ato corajoso de Xiaoji. Com os guardas distraídos, ele quebrou uma janela e pulou para fora. Ele se sentiu orgulhoso, percebendo que seu amigo finalmente havia superado seu medo e escolhido lutar contra seu destino. Para ajudar Xiaoji a escapar, Yunche criou uma distração ainda maior. Ele pousou entre os guardas, zombando deles dizendo que havia roubado as correntes e os livros de habilidades, desafiando-os a vir pegá-los. Com raiva, os guardas imediatamente deixaram suas posições e o perseguiram. Enquanto corria, Yunche usou a habilidade de aura de lentidão que acabara de roubar. No entanto, graças ao mundo espelhado, a habilidade foi revertida, tornando-se aura de aceleração, que acelerou a si mesmo e a quaisquer amigos próximos. O chefe da família, Jinji, os viu correndo, mas notou algo estranho. Em vez de fugir da casa, eles estavam voltando para a dungeon. Percebendo o perigo, ele ordenou que 2 de seus esquadrões parassem de perseguir e voltassem para proteger o Lorde da dungeon.
Chaodi, agora correndo ao lado de Yunshi, estava totalmente confuso. Ele perguntou por que Yunshi estava liderando todos na direção errada de volta ao perigo. Yunshi explicou seu grande plano. Ele sabia que com tantos guardas atraídos para persegui-los, as forças restantes já deveriam ter derrotado o Lorde Selvagem da Dungeon. Para controlar o poderoso chefe, eles teriam travado uma grande luta. Isso significava que a saúde do Lorde estava agora no ponto mais baixo, tornando fraco. Yuan-Shay verificou o status de sua habilidade suprema. Mundo espelhado, vendo quão perto estava de se tornar mais forte. Com seus olhos brilhando roxo, ele sabia o que tinha que fazer. Matar o Lorde enfraquecido da Dungeon agora lhe daria o impulso final necessário para tornar sua habilidade mais poderosa ainda mais forte. Um silêncio tenso se instalou na luxuosa sala de estar da família Jin. A garota loira bebendo chá educadamente disse a Jin Hao, seu anfitrião, que ele poderia atender a comoção ao ar livre. Sorrindo confiantemente, Jin Hao, o segundo patriarca, descartou como um pequeno ladrão, garantindo ao seu convidado, seu irmão, Jin Yi, que ele lidaria com isso facilmente, mas estava longe de ser fácil. Na dojo, o grande patriarca Jinji tentava furiosamente recuperar o controle. Ele gritou com um guarda por ser lento e ordenou que ele fosse diretamente atrás do Overlord enfurecido. Vendo Yunshi passar correndo, Jinji ordenou que suas unidades mais rápidas, rogues e arqueiros, abandonassem o chefe e perseguissem o intruso no custo. Seus esforços falharam. Yunshi se moveu com uma velocidade incrível, deixando-os para trás. Ele conhecia sua vantagem. Ele colocou metade de seus pontos de atributo em agilidade. Combinado com suas habilidades de aceleração reversa, ele era tão rápido que apenas rogues ou arqueiros especializados de nível 30 tinham alguma chance de acompanhar. Ele facilmente alcançou a câmara principal onde o Overlord esquelético estava cercado. A besta estava gravemente ferida e aleijada com guardas lutando para lançar um feitiço de teto. Yunshi viu que seu plano funcionou perfeitamente. Seu chefe estava agora no seu ponto mais fraco. Com uma onda de energia roxa, ele se preparou para desferir um golpe decisivo para acabar com o Lorde enfraquecido da Dungeon. Quando Yuan-Shay se aproximou, guardas ao redor do Overlord o avistaram. Eles gritaram um alarme correndo para bloquear seu caminho. Antes que pudessem se defender adequadamente, Yuan-Shay liberou espinhos caóticos. Vinhas rochas e espinhosas irromperam do chão, chicoteando-os. Os guardas ficaram perplexos, nunca tendo visto essa habilidade. Os espinhos tentaram infligir uma doença de status. Humanos geralmente resistem a tais efeitos, mas a habilidade de Yuan-Shay era normalmente potente e vários guardas não conseguiram resistir a ela. O resultado horripilante, os guardas afetados ficaram confusos. Um mago explodiu um companheiro guarda com um feitiço poderoso, lançando suas fileiras no caos. Os outros guardas observaram em choque, atordoados pela taxa de sucesso impossivelmente alta da habilidade. Com os inimigos lutando entre si, Yuan-Shay aproveitou sua chance. Ele passou facilmente pelos guardas desorganizados. Seu caminho estava livre para seu prêmio, o Overlord com baixo aqui pronto para ser pego. A defesa dos guardas desmoronou quando Yuan-Shay escapuliu. Eles entraram em pânico, gritando porque seus escudos e controle de multidão falharam, atingindo acidentalmente aliados. Yuan-Shay notou sua má coordenação, reconhecendo-os como uma equipe heterogênea sem nenhuma experiência real de batalha em equipe. Ele refletiu que a longa paz os havia amolecido, levando à sua queda. Um capitão da guarda tentou reunir seus homens, insistindo que se eles pudessem prender o intruso, ele estaria morto. Naquele momento, o primeiro patriarca Jinji chegou, ordenando a seus homens que segurassem Yuan-Shay. O guerreiro de nível 42 em equipamento flamejante declarou que lidaria com o intruso pessoalmente. Com sua arma flamejante, ele saltou, preparando um ataque devastador contra Yuan-Shay. Yuan-Shay observou a aproximação do patriarca, preparando-se. Com um som de desdém, ele decidiu enfrentar o ataque de frente. Ele puxou as correntes de combate de nível 60 que havia roubado. Embora de nível muito baixo para equipar totalmente, ele sabia que sua imensa durabilidade permanecia. Quando o ataque flamejante de Jinji desceu e encheu suas correntes como um escudo improvisado, bloqueando com sucesso a força total da poderosa explosão, Yuan-Shay inteligentemente transformou o poderoso ataque de Jinji em sua vantagem. Em vez de apenas bloquear a explosão flamejante, ele usou seu imenso impacto para se impulsionar para trás como uma bala de canhão, quebrando o selo mágico que os guardas tentavam manter ao redor de seu chefe. Ele pousou perfeitamente diante do Lorde aleijado da Dungeon. Com uma zombaria final, ele agradeceu descaradamente ao patriarca enfurecido pela carona. Antes que os guardas reagissem, Yuan-Shay declarou que roubaria a experiência do Overlord. Ele desencadeou um poderoso golpe final, atingindo a besta enfraquecida e acabando com sua vida. A recompensa foi imediata e enorme. Yuan-Shay ganhou 3 níveis surpreendentes instantaneamente, saltando para o nível 20 e recebendo 9 novos pontos de atributo. Mais importante, a enorme experiência do Lorde da Dungeon maximizou sua habilidade oculta, Mundo Espelhado. Uma notificação do sistema confirmou que a habilidade foi aprimorada, finalmente atingindo o cobiçado nível 2. Fervendo de raiva depois que sua morte foi roubada, o primeiro patriarca Jinji gritou de fúria e atacou Yuan-Shay com seu machado flamejante. Seguindo sua liderança, os guardas restantes correram para frente, determinados a capturar o audacioso intruso que estava calmamente diante do enorme cadáver do Lorde da Dungeon. Mas Yuan-Shay não estava com medo. Ele se concentrou em seus despojos, o novo poder que sua habilidade suprema ganhou no nível 2. Quando o poderoso ataque de Jinji estava prestes a se conectar, ele passou inofensivamente através de uma imagem cintilante de Yuan-Shay que então desapareceu. Os guardas pararam, confusos com seu súbito desaparecimento.
Yun-Chai se viu em um lugar completamente novo. O mundo havia se transformado em uma versão silenciosa, cristalina, azul esverdeada da Dungeon. Ele ativou uma nova habilidade de sua habilidade oculta, Mundo Espelhado. Nessa dimensão estranha, ele viu versões claras e fantasmagóricas de Jinji e outros guardas alheios à sua presença. Um cronômetro mostrou que sua caminhada no espelho duraria quase 30 minutos. Ele percebeu com entusiasmo que agora podia entrar no próprio mundo dentro do espelho. Dentro do extramundo azul esverdeado, Yun-Chai começou a seu novo poder. Ele viu que tudo era uma imagem espelhada perfeita do mundo real virado da esquerda para a direita. A princípio, ele pensou que as formas fantasmagóricas dos guardas eram apenas truques quando sua mão passou direto por um. Mas quando ele tocou o chão de luz cristalina, ele descobriu que era sólido, percebendo que este lugar era mais do que apenas um truque. Sua exploração levou a uma descoberta incrível. Ele pegou um pedaço de cristal sólido do chão, e uma mensagem disse a ele que ele tinha um fragmento de espelho que importante poderia ser retirado deste mundo e para o mundo real. Isso foi um grande negócio para Yun-Che. Ele entendeu que com sua habilidade de mundo espelhado agora no nível 2, ele poderia trazer objetos reais deste outro mundo para o seu. Querendo saber o que mais havia mudado com a atualização das habilidades, ele verificou a tela do sistema. Ele viu uma lista completamente diferente de habilidades, mostrando muitas habilidades reversas poderosas, como invisibilidade e gaiola de campo de força, mas a maioria delas estava marcada como não ativada, o que o confundiu. Uma mensagem explicou rapidamente que essas habilidades eram para habilidades básicas ainda não aprendidas. Ele então entendeu todo o poder de sua nova habilidade. A lista mostrava as formas reversas de todas as habilidades que ele poderia aprender. Ele agora sabia que para usar qualquer uma dessas habilidades fortes, ele primeiro precisava encontrar e aprender suas versões normais na realidade. A reversão de habilidade que ele usou no nível era apenas uma parte básica simples do verdadeiro poder de sua habilidade. Enquanto ele olhava a emocionante lista de poderes futuros, ele percebeu que isso mudava tudo. Ele agora podia escolher pares de habilidades fortes e planejar todo o caminho de sua classe com antecedência, sabendo exatamente quais formas reversas poderosas ele obteria. Enquanto Yun-Che estava pensando sobre todo o potencial de sua nova habilidade, ele de repente sentiu algo atrás dele. Virando-se, ele viu uma tela forma uma azul esverdeada flutuando sem rumo no ar cristalino. Ele se perguntou se era uma alma, como ele estava preso antes de voltar à vida. A ideia o interessou e ele perguntou se outras almas também estavam neste mundo estranho. Sem aviso, a alma calma brilhou com energia verde, transformando-se numa criatura morta-viva gritando, semelhante a um osso que se atirou sobre ele. Surpreso, Yun-Chai puxou sua lâmina brilhante e se preparou para lutar. Ele encontrou o ataque da criatura e com um golpe facilmente esmagou o ser morto-vivo, notando que não parecia muito forte. Assim que terminou com a criatura, uma nova mensagem apareceu chamando sua atenção. O sistema ofereceu aí um contrato de morto-vivo. Explicou que ele poderia fazer um acordo com a alma que acabara de derrotar, permitindo que ela deixasse o mundo espelhado e lutasse por ele no mundo real. O contrato também dizia que o nível mais alto da alma seria sempre o mesmo que o dele e ele poderia ter 20 desses contratos. Este evento inesperado fez Yun-Che pensar sobre o que esse novo poder poderia fazer. Yun-Chai pensou sobre o que seu novo poder significava. Ele agora entendia que, após derrotar uma criatura morta-viva no mundo espelhado, ele poderia fazer um acordo com sua alma e trazê-la para a realidade como um lutador poderoso. Segurando o fragmento de espelho que ele tinha tornado real, ele sabia que sua habilidade não era apenas para coisas como pedras. A atualização de nível 2 para um mundo espelhado foi uma verdadeira virada de jogo, permitindo que ele trouxesse não apenas itens, mas também um exército mortos-vivos do mundo espelhado para o mundo real. Olhando para a enorme paisagem de cristal cheia de possibilidades, ele achou a ideia interessante. De volta ao mundo real, as coisas estavam confusas. Com seu senhor derrotado, a masmorra privada desapareceu, deixando um exército de guardas atônito e confuso. Eles não conseguiam entender para onde o intruso tinha ido. Um capitão perguntou freneticamente como ele simplesmente desapareceu, imaginando se era uma habilidade furtiva de ladino de alto nível. Um especialista ladino rapidamente disse que não, explicando que sua furtividade tinha limites claros e não podia fazer alguém desaparecer tão perfeitamente. A falta de respostas deixou outro capitão irritado e ele agarrou o ladino, exigindo saber como o intruso poderia ter escapado com tantos deles ali. O primeiro patriarca, Jinji, estava ainda mais zangado. Tendo perdido sua valiosa masmorra privada, ele descontou sua raiva em um de seus homens, agarrando o rosto do homem e gritando que se eles não encontrassem a pessoa responsável, eles teriam que pagar-lhe pela perda. Enquanto isso, o tempo de Yuji no mundo espelhado estava terminando. Enquanto seu cronômetro de caminhada no espelho contava, ele se perguntava onde ele apareceria novamente. Ele voltaria ao seu primeiro ponto ou havia outras regras para sair do mundo espelhado? Ele teve sua resposta um momento depois, quando ele apareceu de volta no mundo real no mesmo lugar exato onde havia desaparecido. O furioso Jin Yi o avistou imediatamente e, sem pensar, rugiu para seus homens pegá-lo. Enfrentando um novo ataque dos lutadores da família Jin, Yuji permaneceu perfeitamente calmo. Ele levantou uma mão, uma luz verde rodopiante brilhando nela enquanto ele dizia a eles para não serem tão rápidos. Ele disse que depois de ser atacado por tanto tempo, era hora de ele fazer o mesmo. Com isso, ele usou o poder que acabara de ganhar do mundo espelhado. Uma enxurrada de guerreiros esqueléticos assustadores irrompeu formando um exército de mortos-vivos assustador que correu em direção aos guardas, chocados. Os guardas reagiram com puro terror, seus ataques diminuindo à medida que questionavam o que eram essas figuras fantasmagóricas, perguntando se eram O primeiro patriarca, Jinji, tentou acalmar o medo crescente.
Ele gritou para seus homens não entrarem em pânico e disse que as criaturas eram apenas monstros mortos-vivos que ele já tinha visto muitas vezes antes. Um dos guardas lutou contra um guerreiro esquelético, preparando-se para uma luta difícil. No entanto, ele ficou surpreso ao ver uma barra de saúde aparecer acima da criatura. Era um guerreiro esqueleto morto-vivo, e era apenas nível 20, o mesmo que Yung-Shui. Apesar disso, o medo era forte. O rosto de Jin se contorceu de raiva com a excitação contínua de seus homens. Para fazê-los lutar, ele prometeu um bônus a todos se atacassem e pegassem o intruso. A ideia de uma recompensa pareceu torná-los corajosos novamente. Mas quando os guardas desviaram sua atenção do exército de mortos-vivos de volta para Yuan-Chei, eles descobriram que ele não estava mais lá. Confusos, eles olharam ao redor, perguntando-se para onde ele poderia ter ido. Tendo usado seus mortos-vivos recém-convocados como uma distração, Yuan-Chei observou a luta de uma distância segura. Ele julgou que seu exército atual ainda era muito fraco para ser realmente eficaz. Ele sabia que se pudesse encontrar e fazer acordos com almas mais fortes, os guardas desorganizados não seriam páreo para ele. No entanto, ele estava limitado pelo que podia encontrar. Ele já havia feito acordos com as 20 almas mais fortes disponíveis na pequena área que havia explorado dentro do mundo espelhado. Além disso, ele descobriu que sua exploração do mundo espelhado não era interminável. Ele atingiu uma parede que o manteve a 2 metros de onde ele entrou. Isso fez perceber que para encontrar mortos-vivos melhores, ele precisaria entrar no mundo espelhado de diferentes lugares no futuro. Seu planejamento foi interrompido quando ele viu que seu amigo, Shao Dixon, que estava agindo como uma distração, foi encontrado escondido na floresta. Um dos guardas zombou do menino disfarçado, provocando sobre a recompensa que receberia por pegá-lo. Sem hesitar, Yuan-Shui saltou das sombras, derrubando rápida precisamente os guardas que ameaçavam seu amigo. Com o caminho livre, ele agarrou o atordoado Shao Ji e disse que eles estavam partindo. Olhando para a bagunça que ele havia criado com seu exército de mortos-vivos mantendo o resto dos guardas ocupados, Yuan-Shui decidiu que o trabalho deles estava feito. Era hora de voltar, fugir do perigo e verificar adequadamente todas as coisas novas que ele havia ganhado com seu ousado ataque. Enquanto Yuan-Shui e Shao Zi escapavam, os guardas restantes da família Jin lutavam contra o exército de mortos-vivos. Os guardas atacaram ferozmente os guerreiros esqueléticos, quebrando seus ossos. Um líder da guarda notou que as criaturas não eram muito fortes, mas seu alívio durou pouco. Para seu horror, um esqueleto derrotado se reformaria instantaneamente ileso. Eles continuaram lutando apenas para esqueletos e viverem infinitamente. Assim que o ânimo dos guardas estava se quebrando, Jin Gei, o forte chefe da família Jin de nível 52, apareceu fumando calmamente. Ele percebeu que os esqueletos eram criaturas invocadas e que revivê-los usava a magia de seu invocador. Com um sorriso confiante, ele concluiu que eles só precisavam matá-los até que se domestificassem sem energia. Algum tempo depois do ataque caótico, o velho mestre, o poderoso chefe da família com uma longa barba branca, retornou. Ele imediatamente perguntou se sua importante convidada, a senhorita Yuxia, havia partido. Lá dentro, seu filho, Jin Hao, curvou-se respeitosamente pedindo desculpas por não tê-la mantido ali. Ele explicou que o intruso era inacreditavelmente ousado, causando uma comoção gritando e até quebrando uma janela, o que assustou seu convidado. O velho mestre, o formidável Jin Dan de nível 57, filho do herói Jin Kun, estava furioso. Ele gritou com seu filho pelo completo fracasso de segurança, enfurecido que um intruso escapou sem ser identificado. Jin Hao baixou a cabeça em vergonha, assumindo total responsabilidade. No entanto, Jin Hao ofereceu boas notícias. Apesar do caos, a senhorita Yuxia concordou em ir para a masmorra do herói, o que significa que o assunto de seu avô, o herói Jin Kun, não foi arruinado. Isso não acalmou o patriarca zangado. Jin Dan jurou que mataria os culpados sem piedade. Ele então ordenou impacientemente que seu filho verificasse rapidamente o que mais foi roubado. Em segurança longe do caos, Yuxi revisou seus ganhos. Ele olhou para a permissão de acesso temporário à masmorra que roubou, que tinha o nome de Shaoji. Ele tinha o passe, seu principal objetivo, mas ainda precisava de um acompanhante para a masmorra do herói. Ele decidiu não apressar este problema. Ele avaliou seus outros ganhos do ataque à casa da família Jin. Foi muito lucrativo, levando seu nível para 20. Seu poderoso anel de de Quimera foi quase destruído ao bloquear um ataque, mas ele roubou mais de 10 livros de habilidades valiosos. Ele viu que um livro tinha habilidades de canto todos os tipos de suporte. Ele aprendeu o canto da canção de batalha, que aumentava a taxa de acerto crítico e o dano, mas diminuía a defesa. Ele imediatamente considerou sua forma invertida, canto da canção de escudo, que faria o oposto. Ele percebeu animadamente que ao aprender e reverter essas habilidades de suporte, ele poderia aumentar muito suas estatísticas. Com esses aumentos e uma nova habilidade passiva que aumentava a sua força, ele sabia que poderia esmagar qualquer oponente do mesmo nível com estatísticas puras. Além dos livros de habilidades, Lorde da Masmorra dropou um item raro de nível 30, armadura de cavaleiro corrompido, que seria útil mais tarde. Mas o mais importante, acima de todos os níveis, habilidades e equipamentos, ele finalmente elevou sua habilidade oculta, Mundo Espelhado, para o nível 2. Pensando em suas novas habilidades, Yuxi admitiu que suas invocações necromânticas aumentaram muito seu poder de combate, mas ele sabia que não era o suficiente. Lembrando-se da história do herói Jin Kun, ele julgou que seu inimigo era pelo menos um berserker de níveis. Para ter alguma chance de matá-lo, Yuxi imaginou que precisaria atingir o nível 50 ao superior e, mais importante, encontrar e contratar um espírito necromântico de nível C. Mais tarde, a salva do complexo Jin, um ainda abalado Shi perguntou nervosamente para Yuxi se eles não seriam seguidos. Yuxi disse calmamente que eles tinham perdido seus perseguidores e estavam seguros, já que seus rostos não foram vistos. Ainda assim, Shaoji estava inquieto e Yuxi notou o quão difícil a experiência deve ter sido para ele. Vendo que seu exército de mortos-vivos atual era muito fraco, Yuxi decidiu seu próximo passo.
Ele perguntou a Xiao Di se havia alguma masmorra próxima de onde uma pessoa poderosa tivesse morrido. Quando Xiao Di pareceu confuso, Yunxie explicou que precisava de uma masmorra de nível superior para subir de nível mais rápido, acrescentando que a pessoa poderosa era para algo que ele descobriria mais tarde. Após um momento, Xiao confirmou que não existia tal lugar. No entanto, ele hesitou preocupado. Ele revelou que era a masmorra privada da escola e eles não podiam entrar sorrateiramente. A informação fez Yunxie parar, pensando em uma masmorra controlada e fortemente guardada, mas ele não vacilou. Ele simplesmente decidiu que se a entrada normal fosse impossível, ele usaria métodos especiais para conseguir o que queria. Como parte de seus métodos especiais para entrar na masmorra privada da escola, Yunxie conheceu seu professor. Ele deu ao professor um valioso e raro livro de habilidades de qualidade rocha para sua classe de andarilho roubado da família Jin. O suborno funcionou. O professor, agora acreditando que Yunxie tinha um apoio poderoso, tornou-se mais prestativo. Ele admitiu que o acesso à masmorra era geralmente fixo e ele não podia mudar as coisas facilmente. No entanto, ele explicou uma brecha. A masmorra estava aberta para alunos graduados. Embora Yunxie não fosse normalmente qualificado, um professor poderia recomendar um aluno excelente. Convencido do potencial excepcional de Yunhui, ele prometeu conseguir uma vaga para ele. O plano foi bem sucedido. Yunhui se juntou aos alunos que entravam na valente masmorra da escola. Outros estudantes estavam determinados ou bajulando. Um observou sombriamente que poderia ser sua última chance de subir de nível, enquanto o outro agradeceu ao herói. Enquanto Yunxie passava pelo portal brilhante, ele sentiu um estranho desconforto, sentindo que algo estava errado com esta masmorra. O professor explicou entusiasticamente que era onde o herói lutou uma vez e vestígios de seu poder podem permanecer lá dentro. Perto dali, Xiao Zi ouviu sombriamente. Ele percebeu horrivelmente que a valente masmorra era onde, de acordo com a história falsa do Império, o herói Jin Kun matou valentemente seu bisavô, o treinador Xiao Wen. Conhecendo a verdade sombria, Xiao Zi hesitou. Ele lutou, imaginando se deveria contar a Yunxie o que sabia sobre a verdadeira história da masmorra. Enquanto os alunos se reuniam na entrada da masmorra, o professor deu um aviso final. Era uma masmorra de alto nível e eles devem ter cuidado dentro de seus limites. Ele então destacou um aluno ruivo de armadura, Lito Zet, dizendo-lhe para cuidar de Yunxie G. Lito Z ficou claramente irritado, reclamando que não conseguiria se concentrar em subir de nível se tivesse que ser babá. Outro aluno o empurrou para frente, dizendo-lhe para parar de reclamar, pois a masmorra estava aberta. Resmungando sobre por que alunos mais jovens eram permitidos, Litos entrou na masmorra com os outros. Ele ordenou condescendentemente que Yunxie e Xiao Zi ficassem para trás e não causassem problemas, ameaçando abandoná-lo se fosse um fardo. Enquanto o grupo entrava no vasto interior iluminado de roxo, Yunxie avaliou silenciosamente seus arredores. Ele notou que era para ser uma masmorra de nível 20 a 40, no entanto, seus instintos de sua vida passada gritavam que algo estava errado. Um profundo mal-estar invadiu-o, sentiu um profundo perigo que não se encaixava em uma masmorra dessa suposta dificuldade. Enquanto os alunos iam mais fundo na brilhante masmorra valente rocha, Yunxie viu Yin e sua amiga loira Yuisha lá dentro. Ele se perguntou como eles, como alunos mais jovens, foram autorizados. Lito Zet, encarregado de observar Yunxie, também viu as meninas e as apontou para outro aluno blindado. Este aluno imediatamente sonhou em escoltar as garotas a Trahá. Sua fantasia foi interrompida por um aluno mais alto e sério de capacete que os bofeteou, dizendo-lhe para parar de sonhar. Este aluno revelou que Yu e Isha eram muito mais fortes, ambos acima do nível 30. Ele zombou que eles deveriam estar pedindo ajuda às meninas e o aluno sonhador não era bom o suficiente para elas. Envergonhado, o aluno murmurou que estava apenas conversando. Enquanto os alunos mais velhos conversavam, o menino sonhador observava Yomcha e Yunyin. Para surpresa dele e de seu amigo, as duas alunas mais jovens de alto nível os ignoraram e caminharam diretamente em direção a Yuncha e Xiaozi. Yuncha os observou se aproximando, confuso. Ele reconheceu Yunxie como convidado de alto status da casa da família Jin. A abordagem direta dela o deixou desconfiado. Ele se perguntou se ela conhecia o dono original de seu corpo ou se ela estava confrontando por Jinshu, a quem ele havia envergonhado publicamente. A abordagem de Yunxie foi direta e amigável. Sorrindo confiantemente, ela disse a Yoncha que o viu no salão memorial e lhe elogiou suas habilidades de luta, acrescentando que sua voz era única. Yoncha não tinha certeza do que ela queria, pensando que ela estava apenas puxando conversa. No entanto, os olhos de Yoncha brilharam no ouro enquanto ela se inclinava para mais perto, revelando que ela reconheceu sua voz do vidro quebrando durante sua fuga da residência da família Jin. Isso surpreendeu Yonchai. Ele percebeu alarmado que essa garota poderosa o havia identificado como invasor apenas com 2 frases. Ele gritou. Tendo feito seu ponto, as roupas de Yoncha mudaram para equipamentos que combatem com modo brancos como os de um mago. Yin fez o mesmo vestindo uma roupa de energia verde escura. Yunxia então disse ao ainda surpreso Yunxiai que eles explorariam uma masmorra primeiro, então foi embora com sua amiga. Enquanto elas se afastavam, Yunxiai processou o encontro cuidadosamente. Ele entendeu que ela o reconheceu como invasor, mas escolheu não expô-lo publicamente, entregando a mensagem sutilmente. Isso fez se perguntar se era um aviso. Ele considerou a perigosa possibilidade de que Jinshu também reconhecesse sua voz de sua luta anterior. No entanto, Yunxie decidiu não se preocupar por enquanto. Ele estava confiante de que, contanto que a família Jin não agisse imediatamente, sua rápida velocidade de nivelamento logo tornaria forte o suficiente para qualquer ameaça que eles se representassem. Vendo ela agir amigavelmente, ele decidiu oferecer um aviso de volta. Ele gritou, aconselhando-os a serem cuidadosos, pois seus instintos lhe diziam que a masmorra parecia estranhamente perigosa. Yunxia parou e pareceu concordar, dizendo à amiga que o lugar parecia estranho.
Ela refletiu que, dado seu alto nível, a masmorra não deveria parecer tão perturbadora. Com um sorriso final conhecedor para Yunsha, ela agradeceu pelo aviso antes que ela e Yunyan continuassem. A breve conversa amigável entre Yuncha e as garotas de alto nível não passou despercebida. Os outros alunos mais velhos observaram incrédulos, fofocando sobre por que a geralmente fria Yuncha era tão familiar com ele. Impulsionados pelo ciúme, eles cercaram Yuxie, perguntando sobre seu relacionamento com ela e exigindo uma apresentação. Desinteressado, Yuxie cortou suas perguntas anunciando que ele e Xiao Zi estavam deixando o grupo para explorar sozinhos. Os alunos mais velhos ficaram chocados com sua autoconfiança, avisando de que, como alunos mais jovens, os monstros de nível 20 certamente os matariam. Para surpresa dele, seu supervisor Li Chuzet disse para deixá-los ir. Ele raciocinou que para Yun Shui ser amigável com alguém tão poderoso quanto Yun Yin, seu próprio nível deve ser alto. Quando outros protestaram lembrando das ordens de seu professor, o verdadeiro motivo de Littlest foi revelado em seus pensamentos. Ele agressivamente lembrou seus amigos de sua verdadeira razão, encontrar cristais preciosos. Ele não queria compartilhar o saque, então deixá-los agarrar era perfeito. Ele finalizou sua decisão dizendo friamente ao grupo para ignorá-los, raciocinando que eles tinham pistolas de sinalização de socorro se necessário. Enquanto Yunsha e Chaoji se afastavam, ele os observava com raiva e ciúme. Ele não conseguia entender por que um garoto simples chamou a atenção de Yuzai. Sua inveja cresceu uma malícia sombria. Ele concluiu que se Yunsha estava tão confiante, ele merecia morrer. Algum tempo depois que Yunsha e outros entraram na masmorra, um Jinshu irritado chegou à entrada. Um funcionário do sexo masculino e uma mulher perguntaram o que ele estava fazendo. Cheio de raiva, Jinshu agarrou a camisa do homem, perguntando se uma equipe tinha acabado de entrar. O funcionário exigiu saber o que ele planejava fazer. Essa luta veio depois de uma reunião frustrante que Jinshu teve com seus anciãos da família. Quando ele tentou dizer-lhes que Yunshu e Xiao Zui eram os invasores que invadiram sua casa, seu pai Jin Gao o dispensou. Ele friamente disse-lhe para não culpá-los por sua humilhação pública, pois ele não tinha tempo para tais pequenas questões. Jinshu insistiu fortemente que reconheceu suas vozes da invasão. No entanto, Jinji estava duvidoso, apontando que os invasores eram habilidosos demais para serem meros estudantes, escapando facilmente de muitos guardas. Jinji disse que a menos que Jinshu pudesse provar que sua força era maior que a dos guardas, ele não poderia apoiar sua afirmação. O chefe da família, Jindan, friamente disse-lhe para deixá-los para seus assuntos importantes. Dispensado por sua família, Jinshu não teve escolha a não se agir ele mesmo. De volta à entrada da masmorra, ele novamente confrontou um membro da equipe, declarando com determinação louca que como Yuan She e Xiao Ji estavam lá dentro, ele tinha que ir atrás deles.